professores e coordenadores, bem-vindos a mais um encontro de ATPC, preparado pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Nós somos os PCNPs Mariana, de Educação Física, e Flávio, de Geografia. Em meio ao atual cenário, que fica evidente, nós nos reinventarmos, nós buscarmos novas alternativas para o nosso trabalho. Nós já somos camaleões, Flávio? Convenhamos, o professor já é um camaleão, já sabe ali em cada ambiente como lidar. Mas nesse momento, a gente tem que todo dia matar um leão por dia e se transformar aí para atender os nossos alunos. Pensando nisso, nós escolhemos um tema a fim de apoiar o trabalho de vocês nesse ensino-aprendizagem com o aluno. O tema é aprendizagem contextualizada. Então, nessa TPC, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema e vamos mostrar alguns exemplos práticos dentro da nossa área, a fim de estar esclarecendo um pouquinho mais aí na mente de vocês sobre esse tema. Tá? Então, as aulas em caráter não presencial, elas já deixam várias incertezas, várias lacunas, várias inseguranças, e colocam nós, educadores, os professores, mais em foco, mais sujeito a críticas ainda. Por isso, esse trabalho docente, ele precisa desse apoio, que a diretoria de ensino vem tentando proporcionar a vocês. E é a fim desse apoio que nós preparamos essa TPC. Esperamos aí, então, que vocês acompanhem e aproveitem. A ideia da contextualização do conhecimento, do ensino e da aprendizagem, ocupa grande relevância no atual panorama educativo, traduzindo e respeitando uma tendência pedagógica dominante nas ciências da educação. As orientações educativas, as organizações curriculares, as estratégias e metodologias de ensino e de aprendizagem, expressas e determinadas nos documentos normativos legais, nos discursos dos meios pedagógicos ligados à formação de professores, fazem apelo a essa ideia-chave da contextualização. Nesse TPC, nós procuraremos discutir um pouquinho dessa ideia de contextualização. É importante deixar bem claro que nós não vamos entrar no mérito do debate filosófico existente entre o conhecimento acadêmico e a experiência dos estudantes. O nosso debate está totalmente direcionado a nós buscarmos uma forma de trabalhar esse ensino contextualizado em tempos de pandemia. Mas afinal, o que é essa aprendizagem contextualizada? A ideia de contextualização do ensino está estruturada em algumas teorias educacionais. Especificamente, são 3 teorias. A primeira delas é o construtivismo. Os autores do construtivismo sugerem uma pedagogia não diretiva, ou seja, eles sugerem que nós, professores, que a gente costume aplicar aos nossos alunos atividades que proporcionem ao aluno possibilidades de que ele aprenda consigo mesmo, tá? Sozinhos. A segunda teoria é a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Essa teoria ela entra na parte da contextualização na perspectiva em que o professor escolhe um tema para trabalhar em sala de aula e ao chegar com esse tema ele faz um levantamento prévio com o seu estudante e assim contextualizar, ou seja, perguntar a esse estudante quais conhecimentos ele traz sobre essa temática. Ao fazer isso, ele pode ter 3 respostas específicas. Pode ser que ele encontre estudantes que tenham uma concepção científica correta sobre o tema, já tragam isso para a sala de aula. Pode ser que ele encontre estudantes que tenham um conhecimento errôneo sobre isso, não tenham conhecimento nenhum, ou até mesmo tenham alguma concepção ingênua. A partir disso, o professor tem autonomia para encontrar um método, uma didática que proporcione essa aprendizagem significativa. Ela vai acontecer a partir do momento em que nós tenhamos os conceitos âncora, as ideias prévias desse estudante, ligando-se aos novos conhecimentos. E essa ligação nós chamamos de subsunsor. Esse subsunsor, para David Ausubel, é o que nós chamamos de aprendizagem significativa. A terceira teoria que nós chamamos é aquela da teoria da aprendizagem por resolução de problemas. É quando o professor escolhe alguma temática que traz um potencial de problema que possa ser resolvido pelos estudantes e a busca pela resolução faz com que esse estudante estude e consiga adquirir todos os conceitos que o professor precisava que ele aprendesse naquele momento.
Então, essas três teorias vão dar início, vão surgir, vão proporcionar para a gente essa ideia da contextualização do ensino. Mas a contextualização do ensino só vai ganhar força a partir do que nós chamamos de aprendizagem situada. Os autores da aprendizagem situada dizem que, ao unir a aprendizagem situada com a contextualização, nós temos a aprendizagem situada na prática. E para que ela seja na prática, nós, professores, devemos levar em consideração dois aspectos muito importantes desse ensino e aprendizado. É importante nós olharmos o contexto social ao qual esse estudante está inserido e onde essa atividade foi feita, e também o contexto emocional do local onde ele foi feito e como esse estudante fez essa atividade. Agora nós vamos verificar algumas experiências práticas nas nossas áreas, tanto em geografia como em educação física, que podem servir de exemplo para nós de contextualização desse ensino. É claro que todas as disciplinas têm possibilidade de contextualizar, mas como nós estamos aqui com o PCNP de Geografia e a de Educação Física, fica mais evidente para nós e fica mais seguro para nós falarmos das nossas áreas nesse momento. Okay? Antes de exemplificar uma atividade contextualizada para tempos de pandemia, eu preciso comentar com vocês como essa atividade se dava na prática, né, presencial, sem ser em tempos de pandemia. Então, qual é a atividade que eu vou falar para vocês? Eu vou falar do GESP, Jogos Escolares do Estado de São Paulo, que já é uma prática da educação física, né, que acontece presencialmente. O GESP, Jogos Escolares do Estado de São Paulo, instituídos pelo Decreto número 58.986, de 21/3/2013, advém de uma parceria entre as Secretarias de Estado da Educação, do Esporte, Lazer e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Por meio da prática esportiva, o objetivo dos Jogos é promover a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares da rede de ensino fundamental e médio em todo o estado. Trata-se de uma competição esportiva com várias fases. A primeira delas é a fase da diretoria de ensino. Baseada nessa ideia, é que surgiu um projeto para esses tempos de pandemia. Então, diante da atual situação de distanciamento social, de aulas remotas por conta da pandemia do Covid-19 e da possível impossibilidade, né, de acontecer o GESP presencial, eu tentei pensar aí, né, como eu poderia estar integrando os professores de educação física, os alunos e as escolas, um projeto que fosse parecido e que atendesse aí também as demandas das escolas, dos alunos que estão em casa. Então, foi criado o GESV, Jogos Escolares Virtuais. Esse projeto, ele foi enviado para todas as escolas da nossa diretoria de ensino, Guarulhos Sul, no dia 9 de junho, como um convite, né, a todos os professores, alunos, escolas estarem participando. Ele não substitui o GESP, né, que acontece presencialmente, mas ele vem de encontro com a questão do que o Flávio falou, de tentar contextualizar uma aprendizagem, principalmente para esse momento de pandemia no qual nós estamos vivendo. Então, lá no comecinho, quando eu falei de sermos camaleões, de nos reinventar, né, de pensar sempre em novas perspectivas, em novas possibilidades. Então, aí vem uma nova possibilidade para o professor de educação física estar trabalhando com seus alunos. A proposta é que seja uma grande brincadeira competitiva e online, né, que possa trazer sentidos e significados para os alunos, onde eles vão estar sendo protagonistas. Por quê? O professor, num primeiro momento, ele durante ali os seus roteiros semanais de aulas remotas, ele vai convidar os alunos a estarem participando desse projeto, de acordo com as provas e as regras que já estão descritas. Os alunos vão preparar, né, essas provas dentro das regras descritas, enviar para o seu professor, e vai ser um grande interclasses, né, separado por categorias, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. O professor recebe os vídeos com as realizações das provas, analisa, dentro lá das regras,
quem é o campeão da sua escola, do seu interclasses, e ele envia para mim, enquanto diretoria de ensino, enquanto PCNP de educação física, o vídeo desse campeão, que vai representar a escola dele. Então vão vir vídeos, um do sexo feminino, um do sexo masculino, de cada categoria, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, de cada modalidade proposta no projeto. Aí esses vídeos eu vou receber da mesma forma, interescolar, né? Vou receber de todas as escolas inscritas. Vou estar avaliando o campeão, que será então o nosso grande campeão do GESB, em cada categoria, modalidade e por sexo feminino e masculino. Tudo isso o aluno vai fazer dentro do seu contexto sociocultural, né? E ele vai ser o protagonista, a gente vai contar com a idoneidade dele na arbitragem das regras lá, né? Que ele vai ter que cumprir, que o professor vai observar com os vídeos que ele vai enviar, mas na verdade ele que vai ter que ter essa idoneidade e cumprir as regras propostas, né? Então esse projeto, ele tende a atender qualquer classe social, todos os alunos, porque as provas elas são muito simples, elas são com coisas do cotidiano do aluno, né, com coisas que ele tem em casa. Então eu vou exemplificar até algumas para ficar mais esclarecedor, caso as pessoas que estejam assistindo essa TPC não tenham tido acesso aí à leitura do projeto. Então, por exemplo, no atletismo, tem o salto em distância adaptado. Eu não posso, lembrando que eu tenho aluno que mora numa casa menor, né, num apartamento menor, e tem aluno que tem um quintal, que tem um espaço amplo, eu não posso, então, priorizar esse aluno com espaço maior. Então, é adaptado porque eles vão saltar do corpo parado. A regra é que o aluno se abaixe e, ao levantar, salte projetando o corpo para frente, o mais longe que ele conseguir. Marque ali com um objeto que ele tenha em casa, um chinelo, um pedaço de fita crepe, um cabo de vassoura. Depois, tudo isso demonstrando num vídeo, lembrando que todos os vídeos são de no máximo 30 segundos, porque também não precisa ter o melhor celular, a melhor tecnologia, né, e nem a melhor ferramenta para enviar um vídeo de 30 segundos. Um vídeo de 30 segundos a gente envia por qualquer ferramenta, pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Direct, pelo Classroom, né, pelo e-mail, por qualquer ferramenta. Então o aluno vai pegar uma fita métrica, vai medir mostrando no vídeo a distância que ele saltou e ele está competindo assim, o máximo que ele projetou o seu corpo para frente. Qualquer aluno consegue participar com qualquer pequeno espaço. O basquete, uma outra modalidade, é o arremesso no balde. Todo mundo tem um balde em casa. Gente, se não tiver um balde em casa, né? Todo mundo tem um balde em casa, mas nem todo mundo tem uma bola. Por isso, a proposta também é que use uma bola de papel, uma bola de meia. Ah, eu não tenho uma bola de basquete, mas eu tenho uma bola de vôlei, eu tenho uma bola de futebol, eu tenho uma bola de dente de leite. Qualquer bola. O aluno também, a uma distância de 3 metros, comprovada ali com fita métrica no vídeo, ele arremessa a bola no balde, né? Durante 30 segundos, ele arremessa, volta para o ponto de partida, arremessa, volta para o ponto de partida e vai contando quantas cestas faz. Então, ele está participando, arremessando ali, contando o número de cestas, né? Lembrando que é acessível, inclusive até para quem tem algum tipo de deficiência física, por exemplo, um cadeirante. Um cadeirante pode participar dessa prova, porque no arremesso ele usa somente os braços. Então, além da gente estar usando coisas do cotidiano do aluno, a gente está dando acessibilidade ao aluno também. Ele só vai precisar, no caso de alguém que busque a bola para ele de volta, né? Mas ele consegue realizar os arremessos. Aí tem o futsal. A proposta é a prova da embaixadinha, que também pode ser com qualquer bola. Inclusive, no projeto, eu sugiro até rolo de papel higiênico, né? E também tem o freestyle, que os alunos adoram também, né? Principalmente os maiores. Então, também é uma prova acessível dentro daquilo das possibilidades do aluno que ele tem em casa. Tem o vôlei, que é o toque simples ou manchete na parede, qualquer espacinho, não tem limite ali de distância, qualquer bola. Por favor, só não usem uma bola de basquete para não quebrar o dedo. Mas qualquer bola dando toquinho simples na parede durante 30 segundos, quantos toques ou manchete consegue. Eu tô aqui exemplificando bem básico, mas no projeto tá tudo bem descrito, as regras certinhas.
Mas só para vocês terem uma noção, assim, que a participação é possível, né? De acordo com o contexto sociocultural mesmo do aluno, o cotidiano, com aquilo que ele tem em casa. O handball também é uma prova de arremesso, de precisão, tá? Com um quadradinho feito com fita-crepe na parede, os alunos vão arremessar ali qualquer bola. Damas e xadrez envolve a questão do tabuleiro, mas o projeto sugere até que pode ser um tabuleiro construído pelo aluno com material reciclável. E o tênis de mesa também, que é bolinha na raquete. Também há sugestão de ser uma raquete confeccionada com papelão, da bolinha ser de desodorante Rolon. Né? Então, como eu disse, eu exemplifiquei de maneira bem simples, bem rápida, bem sucinta, mas só para quem não teve acesso assim, ao projeto, para quem não leu o projeto, conseguir entender, né? Mas como assim? Por que está contextualizando? Né? O que tem a ver isso com tornar o aluno protagonista, de acordo com o contexto sociocultural, com a realidade no qual ele está inserido? Então, realmente, assim, a intenção é proporcionar igualdade, participação, né? Protagonismo para o aluno, uma atividade diferente, mas ao mesmo tempo que tem algo a ver com uma atividade que eles já estão acostumados, que é o GESP, né, que pode fazer falta para eles aí nesse momento, não ter essa competição, né? Uma atividade diferente lá do que só realmente enviar as aulas semanais, né, via Google Classroom, tentando dar alguns sentidos e significados, despertar o interesse do aluno de uma forma diferenciada mesmo, né? Também a gente sabe que nem sempre é possível planejar o trabalho de modo que a gente transporte o conteúdo para a realidade do aluno. Então, esse objetivo, o objetivo desse projeto foi exemplificar isso. Algumas coisas a gente ainda consegue transportar para a realidade do aluno. Então, até na questão esportiva, né, a gente conseguiu então transportar da sala de aula, aquela coisa mais regrada e tecnicista, para a realidade do aluno de fato. E como que esse projeto, então, ele evidencia a aprendizagem contextualizada? Como que a gente pode mostrar, então, que isso é sim uma aprendizagem contextualizada. Agora eu entendi o que esse projeto tem a ver com o tema. É importante salientar que a contextualização possibilita a construção de significações e relações entre os saberes, aqueles que os estudantes já possuem com os conhecimentos científicos. Além disso, destaca-se a motivação como geradora de interesse e participação ativa do estudante. Sabe-se ainda que a contextualização nos processos de ensino e de aprendizagem é a possibilidade de problematizar a sua realidade, o que contribui para a formação de sujeitos críticos e autônomos. Então, sendo assim, contextualizar valoriza a percepção, né, a diversidade de percepções do estudante. Então, a gente propõe ali problemas, adaptações, desafios, superações, né, de maneira que ele tente solucionar e contextualize a aprendizagem dele. Essa contextualização que a Mariana fala, o projeto dela traz alguns aspectos extremamente interessantes, alguns pontos que nós podemos analisar. O primeiro é a possibilidade de você fazer realmente uma prática esportiva adaptada ao seu contexto. Sempre pense a ideia de contextualização sobre o seu contexto, a sua casa, o seu contexto social, emocional. Tá? Que espaço geográfico eu tenho? Qual é o espaço que eu tenho que eu posso adaptar e quais condições, quais aparatos eu tenho que me proporcionam um resultado? E o olhar do professor está justamente aí. Esse olhar ele deve ser sempre, como nós já falamos anteriormente, naquela avaliação formativa. Eu preciso avaliar o contexto do estudante como um contexto único. Eu olho para ele em sua realidade e eu avalio pelo seu esforço, eu avalio, pelos desafios, pelo cumprimento deste desafio. Ele conseguiu cumprir, ele tentou. Então eu não tenho mais um processo de avaliação comparativo, ou até mesmo com score, um escopo definido. Outra coisa muito importante que esse projeto traz é a possibilidade de adaptação e acessibilidade. Todos os estudantes, sejam eles com necessidades especiais ou não,
todos eles conseguem, de algum modo, adaptar ao ponto de sentir-se parte integrante disso. Então, entra no aspecto emocional. Eu me sinto parte integrante. Foi proposto um projeto no qual eu posso participar. E que permite, se eu não tenho um balde, eu uso, sei lá, o vaso da planta, a lixeira. Eu uso o que eu tiver. Não, gente, não, vaso vazio, não, vazio. Eu tirei, tá sem planta. Tá sem planta. Mas o fato é que eu uso, ou seja, eu posso adaptar o que eu tenho. Tá? E essa questão da adaptação, a aceitação de uma adaptação faz com que mantenha uma proximidade. E essa proximidade, estudante, família e escola, está totalmente ligada a essa contextualização do ensino. Outra coisa muito importante é a participação. Como, por exemplo, os pais podem participar, ou seja, ajudando, montando tabuleiro, ou seja, são muitas variáveis, são muitas possibilidades de integração entre família, a comunidade e a escola. E tudo isso faz parte desse processo de contextualização do conhecimento. E a gente sabe, tá? Nós sabemos das dificuldades aí, né? Algumas escolas mais, outras menos, né? Em relação a isso. Por exemplo, esse projeto ele propõe gravação de vídeos de até 30 segundos. E nós sabemos que, infelizmente, tem pais que não autorizam, né? Porque a gente precisa do direito de imagem ali do aluno, que não autorizam o envio de vídeo do filho, que não autorizam o envio de fotos, né? Muito menos a divulgação, porque nesse caso vem para DE, né? Vai ser uma fase interescolar, então a gente sabe dessa dificuldade. Por isso, desde o começo a gente está falando assim que a gente está dando sugestões, propostas, a gente está tentando apoiar possibilidades que vão atender a realidade de algumas escolas e não de outras, né? Mas também esse projeto, quando eu solicito o representante, é um aluno. Então, se a escola tem um aluno que se propõe a participar, que a família deixa, né, filmar, gravar, dá o direito de imagem, esse um aluno, ele já é o representante dessa escola, já é parte integrante, já participa, né, já faz parte de todo o processo. Então, eu só estou deixando claro aqui para vocês saberem que a gente sabe sim das dificuldades que vocês enfrentam, a gente respeita, né? Como nós dissemos, vocês estão superando, se reinventando e a nossa intenção é só realmente apoiar e auxiliar. E demonstrar um exemplo prático de algo que a gente não queria ficar só na teoria, falando, né? Tornar um pouco mais acessível aí. E aí, Flávio, você tem algum exemplo na geografia? Pois é, vamos lá para a geografia. Bom, dentro da geografia nós temos muitas variáveis. A geografia por si só já se torna um conhecimento um pouco complexo. Vamos remontar e relembrar o objeto da geografia. O objeto do estudo da geografia é a relação entre os seres humanos com o meio ambiente, entre a sociedade e a natureza. Então, todas as ações, toda a interação que acontece entre seres humanos com o meio ambiente, sociedade e natureza é um objeto de estudo da geografia. Pensando nessa perspectiva, nós temos algo extremamente complexo e uma palavrinha muito comum, todos escutam falar a todo momento, que é a tal da globalização. Vivemos em um mundo globalizado e complexo. Temos um espaço geográfico e esse espaço geográfico é sempre foco de várias notícias, sejam pelo bom uso, pelo mau uso, mas enfim, nós procuramos em tempos de aula presencial, em aspectos como nós tínhamos anteriormente, a busca da compreensão dessa relação dos seres humanos dentro dessa complexidade, desse mundo globalizado, essas questões culturais, tudo que a geografia traz para nós. Com a pandemia, em tempos de pandemia, nós precisamos rever algumas coisas. A primeira delas é a definir a estrutura macro e micro. Nós temos, quando o livro didático traz um conteúdo para nós, vamos pensar em geografia. Eu trago um conteúdo específico sobre clima, tá? Uma hipótese, tá? Estou jogando um conteúdo qualquer. Mas eu trago um conteúdo, eu trago toda uma terminologia, uma caracterização sobre aquele conteúdo. E esse conteúdo, essa caracterização eu trago em aspecto universal, ou seja, eu trago no aspecto macro. O que é clima? Eu tenho uma definição de clima, ótimo. Mas e o clima de onde eu moro?
situação hipotética. Eu moro ali no bairro dos Pimentas. O meu clima no bairro dos Pimentas é o mesmo de quem mora, por exemplo, no bairro do São João? Será que ele tem a mesma relação? Não, ou seja, se eu passo a olhar apenas o aspecto macro, eu acho que tudo é a mesma coisa. Mas não. Então, nesse tempo de pandemia, nós devemos reverter o olhar. Nós devemos olhar, então, no aspecto micro. Então, nós vamos passar um olhar contextualizado. O que é esse olhar contextualizado? Esse espaço geográfico ao qual o estudante está inserido. Então, nós vamos olhar. Quando eu penso na globalização, na transformação da globalização em um aspecto macro, eu tenho um entendimento. Mas olhando agora em tempos de pandemia, será que o estudante percebe quais as relações e quais mudanças têm ocorrido em seu espaço geográfico neste momento de pandemia? Será que ele percebeu quais instituições, quais órgãos demonstraram suas grandes fragilidades a partir dessa pandemia? Então, um bate-papo com o nosso aluno dentro da geografia seria, de repente, montar no próprio Classroom ou em outras ferramentas que vocês usam, as diversas que vocês usam, interagir com esse estudante e fazer como aquele processo do David Alsbaugh da aprendizagem significativa. Dar ouvido ao seu estudante e perguntar quais mudanças ocorreram no seu contexto socioemocional, sociocultural, quais mudanças ocorreram no seu espaço geográfico com a pandemia. As coisas, as relações continuam as mesmas? Se continuam, por que elas continuam? Não continuam? O que mudou? Vamos ver como esse estudante traz, ou seja, as modificações que ocorreram no espaço geográfico ao qual ele está inserido. Dentro de uma sala de aula, nós podemos ter 40 percepções completamente diferentes de espaço geográfico e de aspectos socioemocionais. Então, essa é uma possibilidade de se trabalhar a busca da compreensão do espaço geográfico ao qual o meu estudante está inserido. Tá? Quais as relações que ele estabelece, ou seja, nós tivemos a mudança agora de estação do ano, muitas coisas vêm acontecendo. Então, com a mudança da estação do ano, eles percebem que há também a necessidade de alguma adaptação diferente da que nós tínhamos antes da pandemia. Como se dá essa relação? Então, diversas atividades podem ser feitas. Diversos meios tecnológicos ou não tecnológicos também podem ser feitos, podem ser utilizados. O importante é o professor dar a esse estudante a liberdade para que ele crie, para que ele fale com sua linguagem, fale sobre a sua realidade, ele se sinta seguro para falar sobre tudo isso. Tá? Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade. Tá? Não é uma obrigatoriedade, nós estamos apenas sugerindo algumas possibilidades. O professor pode pedir para ele que ele esboce isso por meio de um desenho, fazer uma interdisciplinaridade com arte, ou seja, escrever um poema, traduzir isso num texto, enfim, fazer um vídeo, um documentário, fazer um curta-metragem sobre o contexto, sobre a situação, o contexto que está acontecendo, o contexto no qual ele vive, o que está acontecendo na sua realidade. Enfim, deixar ele usar a criatividade. Então, dentro da geografia, é importante que ele se sinta parte integrante do processo e que ele veja a geografia ao olhar para o mundo. Eu abro a janela e eu vejo a geografia, eu vejo as mudanças, eu vejo as relações sociais acontecendo, essa relação o ser humano, meio, sociedade e natureza. Okay? E, olha, gente, aprendi muita coisa agora, viu, Flávio? Que bom, né? Ouvindo. Que bom. Até ia te fazer uma pergunta que eu não sei se é pertinente. Você está falando, né, que o aluno tem que observar ali as mudanças geográficas. Não sei se tem a ver, desculpa, gente, eu sou leiga, né? Essa geografia nunca foi meu forte. Mas, por exemplo, a gente tem visto todo final de tarde o céu muda de cor, né? O céu tá laranjado. E a gente vê que as pessoas tiram fotos e postam nas redes sociais, e dependendo da região a qual a pessoa posta, tira a sua foto, as percepções ali, as cores até do céu são diferentes. Então eu não sei se tem muito a ver com o que você falou, mas eu tô dizendo, a gente tem visões diferentes, de regiões diferentes, né? E quando a Mariana traz isso, nós temos vários conceitos geográficos que podem ser trabalhados. Primeiro, de paisagem. Paisagem, ela tem várias definições. A mais simples para o nosso estudante é paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Eu tenho paisagem transformada, paisagem natural, tenho paisagem cultural, tenho paisagens antrópicas, né, que foram modificadas pelos seres humanos. Então, quando eu vejo o ocaso, astronomicamente nós chamamos de ocaso, né, que é o pôr do sol,
Quando nós estamos vendo o ocaso, cada um de nós vê o ocaso por um ângulo. E cada ângulo é ou seja, um retrato. E depende da região em que nós moramos, do local em que nós moramos. Prédio, o andar que você mora no prédio, ou seja, estou perto de uma colina, ou seja, de uma serra, cada um deles vai dar uma percepção. Quanto à coloração, eu aprendi isso no mundo de Bigman. Para quem é muito jovem, não vai lembrar do mundo de Bigman. Eu adorava aquilo. Eu também Uma gostava. vez, no mundo de Bigman, eles explicaram sobre o Vlavaave, que são as cores do arco-íris. Então eles mostraram, ou seja, tem um episódio que mostra, né, as cores do arco-íris, né, e as cores da luz. E eles explicavam justamente isso, o ocaso, o pôr do sol. E na geografia, essa coloração está associada também à umidade relativa do ar. Por que é que o céu é azul? Pensem agora no rádio. Conforme giramos o seletor, sintonizamos estações ou frequências diferentes. Frequência quer dizer a frequência com que as coisas acontecem. Nesse caso, em que frequência as ondas de rádio vibram por segundo. Por isso é que existem os números no seletor do rádio. Eles indicam a frequência em que a estação está transmitindo. A Cida Estrelada está perguntando por que o céu é azul e você está falando sobre rádios. Mas é a mesma coisa. Assim como os sinais de rádio, a luz se difunde em ondas. Estações de rádio diferentes transmitem em frequências diferentes. E nós vemos cores diferentes em frequências diferentes. Ô, Ney, a versão colorida, por favor. Nesta extremidade do seletor estão as frequências baixas. Vermelho é a cor da frequência mais baixa. À medida em que eu giro o seletor, as frequências vão ficando mais altas e as cores vão se modificando. Então a luz tem cores diferentes porque alcança frequências diferentes, do mesmo modo que as estações de rádio têm frequências diferentes. Liza, você merece mesmo uma nota 10. Agora estamos prontos para compreender por que o céu é azul. Depois, temos de aprender a entender o que é propagação. Veja, no céu há uma infinidade de moléculas de gás e outras partículas minúsculas, mesmo que você não consiga vê-las. Quando a luz do sol entra em contato com essas partículas, ela se propaga em diferentes direções. As frequências de luz mais elevadas, o violeta e o azul, difundem uma quantidade mais elevada que as frequências mais baixas, o vermelho e o laranja. Por isso, vemos as outras cores combinadas, compondo quase toda a luz branca que aparece na atmosfera. Mas vemos a luz azul difundida, chegando até nós por todo o céu. E isso faz o céu parecer azul. Recapitulando, o céu parece azul porque a frequência azul existente na luz do Sol é difundida ou deslocada pela atmosfera da Terra. Obrigado, hein? Muito obrigado! Mas o que é isso, gente? Para, senão eu vou ficar sem graça. O que é isso? Obrigado! Você merece! Por que o céu fica avermelhado ao nascer e ao pôr do sol? Você não nos explicou. Ela tem razão, Bigman. Eu estive aqui o tempo todo. Vocês dois mantêm meu cérebro em constante atividade. Vamos ver o que o bogoscópio tem a dizer sobre isso. Ao meio-dia, a luz do sol se irradia através da atmosfera da Terra desse jeito. Mas quando o Sol está próximo ao horizonte, a sua luz atravessa uma quantidade muito maior de atmosfera antes de alcançar os nossos olhos. Vocês se lembram que eu disse que quanto mais elevada a frequência, mais a luz se difunde? Bem, as frequências mais baixas, o vermelho, o laranja, são as últimas a serem difundidas. Por isso, ainda são visíveis depois de atravessarem toda essa quantidade maior de atmosfera. O resultado disso são duas das visões mais inspiradoras do nosso planeta, a aurora e o poente. Então, existem vários relatos, até mesmo bíblicos, que mostram o olhar para o ocaso e dizer, olha, hoje vai chover porque a umidade relativa do ar está alta, ou seja, está muito avermelhado, logo está muito alta essa umidade relativa. O nordestino, com o seu aspecto cultural, ele olhava e chama de barra. Ele olha para a barra e ele diz, hoje não vai chover pela coloração, hoje vai chover pela coloração. Sem contar que nós estamos em época, né, de festas juninas também, quando nós chegávamos à época aí de São Pedro especificamente, o nordestino coloca as pedras de sal na janela para aferir a umidade relativa do ar e assim saber se é época de plantio ou não. Então são pequenas percepções do nosso espaço geográfico que nós podemos utilizar justamente para tentar compreender esse mundo ao qual nós vivemos. Então, sua pergunta é muito boa porque nós podemos ver com tudo isso
como dar ouvido ao nosso colega, ao próximo, nos dá a oportunidade de aprender algo, principalmente relacionado à sua cultura. O que ele traz, qual o olhar dele sobre isso. Então é importante nós aceitarmos o olhar do próximo. Aceitar e aprender com esse olhar e, claro, termos uma percepção cada vez maior sobre o todo. Aí essa pergunta não estava combinada, viu, gente? Foi Quase nada é combinado. foi uma curiosidade que surgiu agora mesmo. Como? Quando ele falou de abrir a janela, de respeitar a região, eu lembrei disso. Como diz a literatura das novelas lá, cada movimento é um flash. Então isso. aqui a situação é desse jeito. Tá assim. Vai indo, perfeito, né? Claro. Vamos agora para... Fala pra mim. Ó, eu te cortei. Desculpa. Eu ia falar, fala pra mim, e como que a gente pode avaliar tudo isso aí? Que a gente falou. O processo de avaliação, ele é formativo. Eu preciso ter um olhar para aquela avaliação formativa. No nosso primeiro vídeo de ATPC foi com essa temática. Então, por isso nós trouxemos agora esse processo de contextualização do ensino, porque para eu contextualizar o ensino, eu preciso ter como base estruturada como se fazer uma avaliação formativa. Nós tínhamos a avaliação anteriormente que era somativa. Hoje nós olhamos o nosso estudante como parte integrante do processo e o conhecimento que ele traz, embora possa não ser o conhecimento científico que eu quero que ele tenha no livro, não é um conhecimento que deve ser deixado de lado. Tá? E claro que a gente pode até em um outro ATPC discutir essa apropriação desses conhecimentos. Conhecimento formal, não formal e informal, como se dá essa apropriação em um outro momento, mas nós precisamos levar em conta isso e essa avaliação deve ser formativa. Que olhar ele tem, que paisagem ele tem, ele olha a paisagem dele é o muro do outro prédio, ele não consegue ver o ocaso, ele não vê o pôr do sol, ele não vê o nascer do sol, mas é a realidade dele, é a paisagem que ele retrata. E essa paisagem não deve ser olhada como certa ou errada, ela deve ser avaliada pelo olhar dele. Que olhar você traz sobre isso? Qual a sensação? Quais são suas percepções de mundo a partir desse olhar? Então, essa avaliação ela continua sendo formativa. Até mesmo em educação física, né? Nós não vamos corrigir ali movimentos técnicos dos alunos, por exemplo, com o projeto proposto. Né? Não vamos corrigir, no arremesso do basquete tem... Não, ele tem que arremessar de cima para baixo. Mas se ele vai segurar a bola assim, se ele vai segurar assim, não tem problema. Ele só tem que fazer o movimento de cima para baixo. Então, realmente, é esse olhar diferenciado. Né? Uma vez que os alunos estão em aulas remotas, eles estão em casa, eles estão usando materiais adaptados, nós não estamos ali com eles direcionando e sabemos que tem pais que não conseguem acompanhar por N motivos, né? Então, a avaliação formativa, como já falamos no ATPC anterior, é muito importante e por isso que nós também abordamos esse tema aí hoje de aprendizagem contextualizada, porque casa uma coisa com a outra mesmo. E embora nós estejamos na diretoria de ensino, nós somos professores. E tanto a Mariana como eu, nós gostamos muito de trabalhar com projetos. E nossa experiência de projetos nos mostra, nos evidencia que quanto mais nós burocratizarmos tudo isso, menos resultado nós vamos ter. Tá? Então, quanto mais nós dermos liberdade de criação, liberdade a esse estudante para que ele realmente se sinta parte integrante, ele quer liberdade para tudo isso, os resultados serão melhores. A Mariana tem vários projetos, eu escrevo livros com os alunos, livros de astronomia, já fiz com algumas escolas da nossa diretoria de ensino. Por que deu certo? Porque não teve regras, não teve burocratização do ensino. Quanto mais liberdade, quanto mais você avaliar o estudante por ele, mais resultados positivos nós teremos. Nós tiramos o medo, esse aluno se sente muito à vontade para trabalhar e somente resultados bons tendem a surgir a partir disso. Até na hora de montar a nossa pauta de ATPC, a gente tenta usar essa visão, né? Olha aqui, a gente tenta fazer um debate realmente, né, nessa liberdade da gente perguntando o que surge no momento, né? Porque, como o Flávio falou, nós somos professores e nós enxergamos também com os olhos de vocês, né? Porque às vezes acho que tá na diretoria, é outro... Não, nós enxergamos com os olhos de vocês também. Estamos aí também. Nós somos professores e estamos PCNPs. Estamos PCNPs, isso. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Né? E assim, após esse grande bate-papo informal aqui, né? Essa grande conversa que eu espero que vocês tenham acompanhado, né? E tenham gostado, a gente propõe então algumas reflexões para vocês.
Não vamos estipular tempo de reflexão, nós vamos só vamos só propor questionamento para que vocês, com toda essa criatividade que a gente sabe que vocês têm, né, com toda essa capacidade aí de mudança, de adaptação que a gente sabe que vocês têm, parem e pensem dentro da sua disciplina, né, como que você poderia estar fazendo uma aprendizagem contextualizada em tempos de pandemia. Então, a primeira reflexão esses foram 2 exemplos de aprendizagem contextualizada na disciplina de Educação Física e Geografia. Mas e pensando nas outras disciplinas? Como elas poderiam trabalhar em tempos de pandemia com aprendizagem contextualizada? Como você acredita que a contextualização, que são os conhecimentos prévios, os interesses e a realidade como ponto de partida, influi na aprendizagem do aluno em se tratando de aulas remotas? Perfeito. São perguntas para que a gente pare um pouquinho, reflita a nossa prática. Como a Mariana bem falou, nós não vamos estipular tempo, não vamos burocratizar. Porque se nós burocratizássemos, começássemos a definir vários critérios, iria totalmente contra aquilo que nós já discutimos aqui. Então, nós não temos esse não é nosso objetivo, não é nosso foco. Tá? Então, o que nós esperamos de você, professor, e de você, professor que está em sala de aula, e você, professor coordenador. Tá? Primeiro é o seguinte, tente relembrar as práticas que você tinha, algumas práticas da época das aulas presenciais. Tente se recordar de práticas criadas ou desenvolvidas por cada um que obtiveram resultados satisfatórios naquele momento. Dentre as inúmeras práticas que você com certeza recordou, escolha uma e ao olhar para essa atividade, tente identificar se ela tem um potencial para uma aprendizagem contextualizada. Ao escolher essa atividade, tente estruturar essa atividade e quando você achar pertinente, quando for pertinente de acordo com o seu planejamento docente, insira essa atividade, coloque essa modalidade ao qual nós discutimos hoje dentro do seu plano de aula, tá? E tente implantá-la. Neste momento, não é preciso nos enviar nada. Solicitamos apenas que compartilhe conosco os resultados quando você já tiver aplicado. Lembramos que são sugestões de atividades que podemos utilizar para potencializar o nosso método de ensino e esperamos que as consequências sejam bons resultados na aprendizagem dos nossos estudantes. Então eu acho que é isso, né, Flávio? Isso mesmo, acho que nós atendemos o que Havíamos foi proposto. Tá? Nós trabalhamos hoje com a contextualização do ensino, vimos então várias vertentes, buscamos uma estruturamos isso de um modo buscamos a fundamentação ao qual isso está estruturado, como surge e evolui esse pensamento, né? Pensando na evolução do pensamento científico, como surge, ela não surge do nada. Nós temos vários documentos orientadores educacionais que sugerem que nós possamos trabalhar, que mostram, que nos dão como possibilidade o trabalho com esse ensino contextualizado. Então, é uma possibilidade, é mais uma possibilidade para nós professores. É importante todos nós termos em mente que nenhuma teoria educacional é completa. Se ela fosse completa, nós não precisaríamos de tantas vertentes. Cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Cada momento, cada sala de aula requer uma didática, uma teoria, ou seja, por isso é importante que a gente conheça. Quanto mais teorias educacionais nós dominarmos, nos apropriarmos, melhor será para nós no momento de escolha. Eu me deparo com a situação X. Tal teoria, tal possibilidade pode ser útil para mim neste momento. Então, o nosso objetivo mesmo é de tentar trazer para vocês essas possibilidades, que vocês se sintam cada vez mais seguros e, se precisarem, entrar em contato conosco, se precisarem de ajuda, se nós pudermos ajudar de alguma forma, por favor, entre em contato conosco, sabe onde nos encontrar aqui na Diretoria de Ensino. Pessoal, então, antes de vocês saírem, né, não esqueçam que vai estar aparecendo aí um QR Code para vocês acessarem,
Quem não conseguir acessar o QR Code, pode acessar também no link que vai estar na descrição do vídeo. E é muito importante pra gente que vocês acessem, preencham, né, para estar dando esse feedback pra gente, até pra gente saber como preparar, né, as nossas próximas pautas, as nossas próximas ATPCs. Então é muito importante essa devolutiva pra gente. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, né? Como o Flávio já mencionou, no que precisarem, conte conosco. E é isso. Nos despedimos por aqui, né, Flávio? Isso mesmo, gente. Muito obrigado, tá? Bom ATPC a todos vocês. Caso precisem, entre em contato conosco. Até a Boa próxima. semana a todos. Até.